Vamos resolver agora a questão 160 do Enem de 2025, prova azul, aplicação regular. Inclusive, essa aqui foi considerada por muitos a questão mais difícil, ou pelo menos uma das 5 mais difíceis. Vamos lá. Um recipiente tem um formato que faça com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina d'água ao tampo da mesa, em centímetros, aumente em relação ao tempo t, em minuto, de acordo com uma função do tipo d igual a k mais tangente de p, que multiplica t mais m. Sendo que os parâmetros k, p e m, números reais para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentados assíntotas verticais de função tangente utilizada na definição de d. A expressão algébrica que representa a relação entre d e t é. Então, o que o exercício quer saber aqui, pessoal? O exercício quer saber qual que é a expressão algébrica da nossa função tangente que está sendo utilizada aqui neste gráfico. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Quando uma pessoa vê um exercício como esse, de função tangente, que é um assunto que nunca havia caído no Enem, ela já se assusta. Mas você precisa entender que se você sabe conceitos básicos, você já consegue chegar com muita facilidade na resolução, ou seja, na resposta. Você não precisa ter todo o conhecimento da teoria para conseguir solucionar, mas se você tem conceitos básicos, você já consegue solucionar. Primeiramente, qual que é o conceito básico que é muito importante você lembrar? É muito importante você lembrar que tangente de zero é igual a zero e tangente de, por exemplo, menos 30 é um número negativo, certo? E tangente de 30 é um número, o quê? Positivo. Por que é importante você lembrar essas informações e apenas com elas você já consegue solucionar? Porque é o seguinte, como você sabe aqui, ó, daí isso aqui já é conhecimento geral. Como você sabe que isso aqui em uma função trigonométrica faz um deslocamento vertical, ou seja, ela vai para cima, eu já consigo identificar se aqui vai ser 2,5, 4 ou 30. E assim eu já consigo chegar com muito mais facilidade na minha resposta. Então vamos lá. Como a gente tem aqui o 30 marcado na vertical e eu sei que isso aqui representa um deslocamento vertical, é extremamente óbvio nesse contexto que o valor de k vai ser igual a 30. Por quê? Porque se eu tenho esse elemento aqui marcado como sendo 30, e é justamente o ponto em que ele troca de um tipo de inclinação para outro tipo de inclinação, eu sei que esse vai ser aqui o meu deslocamento vertical, que é o k, porque senão não teria outra forma da gente chegar nessa resposta. Então, eu já posso concluir que o k é igual a 30. Daí você vai falar, Eduardo, mas como eu teria certeza disso? Outra coisa que você pode lembrar é o seguinte, tangente de zero é igual a zero, tangente de menos 30 é negativo, tangente de 30 é positivo. Se você observar, aqui você justamente tem esse comportamento para baixo, e aqui você tem esse comportamento para cima, que é justamente o que nós temos no gráfico da função tangente normal. Uma função tangente normal tem o tangente de zero como sendo zero, que é justamente o que nós temos aqui, e conforme vai aumentando o ângulo, ele vai vindo aqui para cima, certo? E conforme vai diminuindo o ângulo para valores negativos, ele vai fazendo isso aqui para baixo. Notem que tem essa transição. E onde que está essa transição? Justamente nesse ponto aqui, onde nós temos o 30, ou seja, esse negócio era para estar aqui, mas como nós temos o deslocamento vertical e um deslocamento horizontal, o que acontece? O 30 é o valor que está jogando ele para cima, certo? Portanto, o nosso K vale 30. Se o nosso K vale 30, eu já sei que não vai ser a alternativa C, não vai ser a alternativa B e não vai ser a alternativa A. Daí, como é que eu vou construir o restante da resolução? É simples. Você tem que entender que para esse cara aqui, no caso, para esse resultado aqui, ser igual a zero, certo? Ou seja, para o tangente de zero ser igual a zero, esse cara aqui, quando eu substituir o meu t de 2,5, aqui no eixo horizontal, o t vale 2,5. Quando eu substituir isso aqui dentro, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque daí só vai sobrar o 30, que é justamente o ponto onde era para estar aqui no zero. Entende? Então, por exemplo, se eu substituir aqui, ó, o meu d igual a 30, o que eu posso fazer? D igual a 30, isso aqui é igual a 30, daqui mais tangente de 1 meio, certo? E multiplica o t aqui tem que ser o 2,5, menos 5 sobre 2,
O que que vai acontecer? Aqui fecha de novo. O que que vai acontecer? Isso aqui tem que ser igual, tá? Se não der igual, você teria que testar na outra, mas daí a outra não vai dar certo. Por quê? O que que vai acontecer? 2,5, que era o nosso t justamente aqui, ó. É o nosso t justamente do ponto 30. Então, é esse ponto aqui. Tem um t de 2,5. 2,5 menos 5 meios, isso aqui vai dar zero. 1 meio vezes zero vai ter tangente de zero. Tangente de zero é zero, portanto, 30 é igual a 30. Então, você validou essa resposta. Se você validou a resposta, a alternativa correta é a letra D. Perdão, a alternativa correta é a letra E, tá? Que é o que nós temos aqui. Então, uma coisa que você tem que entender nesse tipo de exercício que é mais complexo do Enem, o Enem não está cobrando a sua resolução. Então, você não tem que entender tudo na raiz para conseguir solucionar. Você tem que ter a habilidade de resolver um problema, ou seja, construir a sua resolução com lógica. Então, aqui, apenas com essas três informações aqui e um outro conhecimento geral de funções trigonométricas, que é esse deslocamento vertical, você já conseguiu chegar na resposta. Então, esse é o grande segredo para resolver exercícios mais complexos. Você encontrar uma maneira lógica com a sua habilidade de resolver problemas. Quanto ao nível de dificuldade desse exercício, obviamente é uma questão difícil que a maioria das pessoas vai errar. Só que você tem que entender que quando você está lá no Enem, às vezes vão cair exercícios que você não vai conhecer, porque às vezes o Enem cobra algumas coisas aleatórias. Mas se você, com lógica, conseguir construir uma resolução e tendo conhecimento de alguns conceitos básicos que são muito mais fáceis do que maneiras aprofundadas, de você pegar tudo isso daqui, sair desse desenho e chegar nessa função aqui, você consegue resolver mais rapidamente. Por isso que você usa a seu favor justamente as alternativas para facilitar de maneira significativa a sua resolução do problema. Se você chegou até o final dessa resolução, é porque gostou dela. Nós sempre tentamos resolver os exercícios de uma maneira mais prática e rápida, tentando ensinar você como resolver no dia do Enem, já que lá você não vai ter tempo de enrolação para resolver um exercício em 15 minutos. Por isso, nós sempre buscamos técnicas para você conseguir resolver mais rapidamente, aprender e conseguir de fato acertar o exercício. E por isso no Potência Matemática nós buscamos ensinar você tudo isso, só que em todos os conteúdos da matemática do Enem. Lá você vai aprender as melhores técnicas para conseguir resolver mais rapidamente, uma vez que a gente sabe que você tem pouco tempo no Enem para resolver muitos exercícios. E você pode ter acesso à Potência Matemática por um valor super acessível e aprender do básico ao avançado da matemática do Enem. Então você aproveite essa grande oportunidade de aprender todos os conteúdos do básico ao avançado que realmente cai no Enem e também aprender como resolver os exercícios no dia do Enem, sem enrolação com coisas necessárias, porque lá eu busco valorizar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Então aproveite, entre agora para o Potência Matemática, que tem um preço super acessível, especialmente para ajudar você. O link está na descrição e também no comentário fixado.